Então, edital de convocação, Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Técnicos de Nível Superior da UFMG e outras IFES mineiras, Seção Sindical do ATENS, Sindicato Nacional, ATENS UFMG. O diretor-presidente da Associação dos Técnicos de Nível Superior da UFMG e outras IFES mineiras, Seção Sindical do ATENS, Sindicato Nacional, ATENS UFMG, nos termos dos artigos 1º, 4º, 20, 25, 20, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, inciso 2, de seu regimento interno, convoca todos os seus sindicalizados, fundadores e efetivos, em pleno gozo de seus direitos sociais que quites por todas as suas obrigações para com a ATENS UFMG, para a Assembleia Geral Ordinária, ser realizada no dia 27 de março de 25, em primeira convocação às 17, que já aconteceu, e em segunda convocação agora às 17h30, por meio da plataforma digital Zoom Meetings, cujo link de acesso será enviado por e-mail a cada afiliado, com 24 horas de antecedência, para a seguinte pauta única: a apresentação e aprovação dos pareceres financeiros do Conselho Fiscal referentes aos anos de 2018, 2019, 20, 21 e 22. Belo Horizonte, Minas Gerais, 21 de março de 25, e assinado por mim, o diretor-presidente atual dessa gestão. Obrigado. Então, nós vamos apresentar os pareceres, tá? As contas já foram fechadas há muito tempo, já tem anos, né? 18, 19 e tal. E já passaram em revista também ao nosso Conselho Fiscal. Então, nós vamos ler os pareceres de aprovação dos conselhos fiscais, do nosso Conselho Fiscal. Lembrando que cada ano, né, o Conselho Fiscal deixou recomendações. Essas recomendações foram adotadas nos anos seguintes. Tá? Então, passamos à leitura dos pareceres, por favor, Simone. Bom, parecer do Conselho Fiscal no ano de 2018. O Conselho, gente, eu vou abreviar, tá? Atens, vou falar Atens UFMG. O Conselho Fiscal da Atens UFMG, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, com conformidade com os artigos 31 e 34 do Regimento Interno, procedeu à análise das contas correntes mantidas pela associação na Caixa Econômica, agência 821, conta 862, traço 0, Banco do Brasil, agência 3612, 4973220, comparando os extratos bancários com os comprovantes de pagamentos referentes às saídas de recursos dessas contas no ano de 2018, não encontrando indícios de irregularidades, cabendo a seguinte ressalva e recomendação. Observação. Em março de 2018, foi transferido o valor de R$ 18.000 para as contas de Maria Aparecida Campana Pereira, diretora-presidente, R$ 5.000 para Cláudia Mendonça de Luz Maia, diretora de administração e finanças, R$ 10.000, e Simone Arbeck, assistente administrativa, R$ 3.000. Esses valores foram utilizados para pagamento de despesas da Atens durante a transição da diretoria, pois é normal que as contas correntes fiquem bloqueadas até que toda a documentação da nova diretoria seja regularizada, impossibilitando, assim, a movimentação das contas para pagamento das despesas. O Conselho Fiscal é favorável à aprovação das contas e submissão do balanço anual à Assembleia Geral. Aí, quem assinou esses pareceres foram o Tarcísio Cláudio Teles, primeiro titular. Pode descer, por favor. Vinícius José Schiavone Cunha, segundo titular. E Isabel Cristina de Oliveira, terceira titular. Obrigado, Simone. Eu vou continuar lendo os pareceres, tá, gente? No final, a gente vai abrir para discussão, para quem quiser pontuar alguma coisa. Então, por favor, quem quiser pontuar alguma coisa a respeito dos pareceres, vai anotando e tal. Pode passar para o segundo, tá, Simone? Parecer do Conselho Fiscal, ano de 2019. O Conselho Fiscal da Atens UFMG, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, em conformidade com os artigos 38 e 34 do Regimento da Atens UFMG, procedeu à análise das contas correntes mantidas pela associação na Caixa do Banco do Brasil, bem como os recursos mantidos na Caixa e notas de gastos, comparando os extratos bancários com os comprovantes de pagamentos referentes às saídas de recursos dessas contas no ano de 2019, não encontrando indícios de irregularidade, cabendo as seguintes observações e respectivas recomendações. 1. A grande maioria dos cupons fiscais não contém CNPJ do Atens UFMG. Recomenda-se que nos próximos gastos os cupons tenham o CNPJ da associação. Os cupons fiscais com o tempo ficam ilegíveis devido ao desgaste da tinta. Recomenda-se anexá-los juntamente com uma cópia.
A nota fiscal série D, número 887, de 10 de dezembro de 2019, não contém o nome ou o CNPJ da Atenso FMG, assim como outras contêm o nome ou o CNPJ somente. Recomendamos que todas as notas deste tipo tenham o nome e CNPJ do Atenso FMG. Recomenda-se ainda que as compras realizadas em estabelecimentos que emitem cupom fiscal e nota fiscal sejam comprovadas com a nota fiscal. O Conselho Fiscal é favorável à aprovação das contas e submissão do balanço anual à Assembleia Geral. Assinaram Tarcísio Cláudio Teles, primeiro titular, Vinícius José Schiavone Cunha, segundo titular, e Isabel Cristina de Oliveira, terceira titular. Obrigado, Simone. Vamos passar para o 2020. Parecer do Conselho Fiscal, ano de 2020. O Conselho Fiscal dá atenção ao FMG, dentro de suas atribuições legais e responsabilidades legais, em conformidade com o artigo 31 e 34, Regimento Interno da Associação dos Técnicos, Patentes, o FMG, procedeu à análise das contas correntes mantidas pela associação na Caixa e no Banco do Brasil, bem como recursos mantidos na Caixa e notas de gastos, comparando os extratos bancários com os comprovantes de pagamentos referentes às saídas e recursos dessas contas no ano de 2020, não encontrando indícios de irregularidades. O Conselho Fiscal é favorável à aprovação das contas e submissão do balanço anual à Assembleia Geral. Não teve recomendações esse ano, porque foram atendidas as anteriores. Também já foram atendidas, né? Então, assinaram esse parecer Tarcísio Cláudio Teles Passos, primeiro titular, Isabel Cristina de Oliveira, terceiro titular. Esses dois que assinaram, né, Simone? Só esses dois. Tá, ok. Parecer do Conselho Fiscal no ano de 2021. O Conselho Fiscal dá atenção ao FMG dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, em conformidade com os artigos 20, 41 e 46 do regime interno da atenção ao FMG, procedeu à análise das contas correntes mantidas pela associação na Caixa e no Banco do Brasil, bem como recursos mantidos em caixa e em notas de gastos, comparando os extratos bancários com os comprovantes de pagamento referentes às saídas de recursos dessas contas no ano de 2021, não encontrando indícios de irregularidades. Analisando os demonstrativos contábeis do ano de 2021, balanço e DRE, pode-se concluir que a Atenso FMG está solvente e sua estrutura de capital está satisfatória, não sendo observadas inconsistências. Ressalta-se a necessidade de adequar as despesas às receitas por ter apresentado resultado negativo em 2021. As disponibilidades ainda estão em patamares seguros e capazes de absorver os resultados negativos, mas é importante que as despesas sejam menores ou iguais às receitas. O Conselho Fiscal é favorável à aprovação das contas e submissão do balanço anual à Assembleia Geral. Assinaram essa nota Felipe Amaral Rocha Menezes, primeiro titular, Tarcísio Cláudio Teles Passos, segundo titular, e Juliana Alves dos Santos Oliveira, terceiro titular. Agora vamos proceder ao de 2022, a leitura do de 2022. Parecer do Conselho Fiscal no ano de 2022. O Conselho Fiscal da Atenso FMG, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, em conformidade com os artigos 20, 41 e 46 do Regimento Interno da Atenso FMG, procedeu à análise das contas correntes mantidas na associação na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, bem como recursos mantidos em caixa e notas de gastos, comparando os extratos bancários com os comprovantes de pagamentos referentes às saídas de recursos dessas contas no ano de 2022, não encontrando indícios de irregularidades. Analisando os demonstrativos contábeis do ano de 2022, balanço e DRE, pode-se concluir que a Atenso UFMG está solvente e sua estrutura de capital está satisfatória, não sendo observadas inconsistências. Apesar do resultado negativo ter sido menor do que o ano de 2021, ressalta-se a necessidade de adequar as despesas às receitas. As disponibilidades ainda estão em patamares seguros e capazes de absorver os resultados negativos, mas é importante que as despesas sejam menores ou iguais às receitas. Percebe-se um esforço em 2022 nesse sentido. O Conselho Fiscal é favorável à aprovação das contas e submissão do balanço anual. Baixa só mais um pouquinho. Assembleia Geral. Assinaram essa nota Felipe Amaral Rocha Menezes, primeiro titular. Tarcísio Cláudio Teles Passos, segundo titular. E Juliana Alves dos Santos Oliveira, terceiro titular. Passamos agora à discussão
Quem quiser pontuar alguma coisa, pode levantar a mãozinha aí do Zoom. Eu vou anotar aqui conforme a mãozinha vai aparecendo, tá? Eu já levantei. Pode falar. Eu só queria dar um esclarecimento. O ano de 2021, onde que ele coloca que houve o resultado negativo, que as despesas foram maiores das receitas, para lembrar, foi o ano da pandemia e foi o ano que a gente fez aquelas doações, dentro das campanhas de doações, que a gente doou um valor para o FMG contribuir, a gente doou para algumas associações. Então, foi realmente um ano atípico por causa da questão da pandemia, que a gente trabalhou nessa questão, que a gente fez muitas dessas questões de doações, tá? E mais um esclarecimento, o ano em que quando a gente faz a transição de diretoria, toda a documentação a gente gasta, demorado de 2 a 3 meses com os cartórios para a gente ter as nossas, e suspende a movimentação bancária. Então, lá naquele ano, se não me engano, foi 2018 aí, a gente 18. a gente teve a solução de passar um bocado para a conta de pessoas da diretoria e ia usando isso. Já nesse último, agora, a gente já está adotando outra metodologia. A gente paga o que puder com antecedência e a gente faz, junto com a TEM Sindicato Nacional, uma parceria que, quando eles precisam, eles ajudam, pagam as coisas que a conta dele estão em dia e depois a gente faz o acerto e já fizemos isso tanto dele para nós como de nós para eles, para não precisar fazer isso. Tá? É só esse esclarecimento. Alguém mais quer falar? Perguntar sobre os pareceres, alguma coisa? No chat tem alguém perguntando alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Não. É, Posso- mais um Pode falar. esclarecimento, então. É, em função de. Nós estamos fazendo vários agora, fizemos até 2022, né? Mas nós já estamos procedendo o 23 e o 24 para fechar até o meio do ano, no máximo, agosto, setembro, a gente vai fazer a nova assembleia e a partir da agora vai estar dentro do prazo certinho. O 2025 a gente vai fechar e aprovar no início de 2026. Isso foi um acúmulo que ficou, que a gente não conseguiu fazer, e agora nós estamos colocando, essa nova diretoria está colocando em dia todos esses pareceres, tá? Só para Perfeito. informar. Quem não colocou, gente, nome completo no chat, eu acho que todo mundo, todos colocaram. Rosário, a Rosário, eu acho que não colocou, viu, Rosário? É porque é a nossa lista de presença. Coloquei sim, Cida. Desculpa, Rosário. Então, Vou vamos. conferir aqui. Colocou sim, desculpa. Acho que está todo mundo já, Felipe. Maria do Rosário Alves Oliveira. Tá aí, Yes. estão todos. Ó, gente, essa questão de resultado financeiro negativo também tem um outro problema. Precisamos de filiar mais gente. E teve desfiliações. Então, a desfiliação diminui a receita. E algumas receitas acabam sendo fixas. Aluguel, por exemplo, é uma receita fixa. Então, Nós para a já gente chegamos, ter uma nós já, estrutura mínima. nós já chegamos a ter 283 filiados, hoje nós estamos com 233. Aliás, temos aqui na nossa Assembleia a mais nova filiada, Gracirlei Lima. Seja bem-vinda, viu, Gracirlei? É que filiou essa semana. Que bom. Seja bem-vinda. Então, vamos trazer mais gente. Cada um daqui trouxer mais um, a gente precisa de fazer isso, avançar nisso esse ano, né, Felipe? Rosário, tem a palavra. Bom, eu queria só lembrar, né, com relação a essa questão de gastar mais do que está arrecadando, esse ponto que o Felipe colocou, né, ele é importante, que é conseguirmos mais filiados. Mas um outro aspecto também que a gente precisa de entender é que todo movimento sindical está na mesma situação. Todo mundo está
com uma receita muito pequena, cada dia menor, cada dia mais a gente está vendo os outros sindicatos reclamarem. Então, isso não é privilégio apenas do ATENS, né? E todas as nossas seções sindicais estão nessa situação também, né? Entendo. E aí, uma situação que foi muito interessante essa semana, que teve uma prestação de contas do DIAP, que é aquela entidade que presta assistência aos sindicatos, às seções, aliás, às centrais, né, a todo o movimento sindical. E eles tiveram que alugar uma parte da sede deles para poder cobrir o déficit que eles também estão. Ou seja, eles também dependem das entidades sindicais se filiarem a eles para que eles sobrevivam Andadinho. e as entidades sindicais com dificuldade financeira, algumas se desfiliaram. Então, é todo um processo, é uma cadeia, tá? Então, a gente precisa, mesmo estando com déficit, a gente precisa investir, a gente precisa participar, a gente precisa investir o recurso que a gente tem para poder fazer as lutas, para poder chamar os nossos colegas. Então, a gente precisa realmente se movimentar. E o movimento sindical, ele depende basicamente de recurso financeiro. Então, mesmo que a gente esteja gastando um pouco do nosso investimento, do pouco que a gente economizou, a gente precisa realmente fazer e gastar esse dinheiro para buscar uma luta mais efetiva e também fazer uma campanha de filiação. A campanha de filiação gasta dinheiro, não adianta achar que não vai gastar. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, sabe? Atento, inclusive, à realidade que a gente está vivendo, né? Que não está fácil. Eu convivo muito com outras entidades por causa da pública, né? Que eu sou diretora da pública, e eu convivo com entidades do Brasil inteiro, de outras categorias, e todo mundo reclama, todo mundo, sem exceção, tá? Vocês se lembram, a CUT, que era a central mais rica do Brasil, né? Ela teve de vender a sede, ela teve de diminuir os gastos dela para conseguir sobreviver. Então, tudo a gente precisa de pensar, né? Não é só pensar, poxa, a gente está gastando mais do que arrecada. É toda uma cadeia, todo mundo. O movimento sindical está passando por um momento muito difícil e a gente precisa atuar, a gente precisa chamar os colegas, inclusive para participar das assembleias, para participar das discussões, porque isso tudo fortalece o movimento, né? Os movimentos de rua estão cada dia mais esvaziados. A gente precisa realmente, me desculpem, né, a palavra, mas a gente precisa tirar a bunda da cadeira. A gente precisa atuar, a gente precisa sair da frente do computador apenas, né? Não é no computador que a gente vai fazer luta, não. A gente precisa gastar dinheiro de ir para Brasília, né? Conversar com os deputados, a gente precisa conversar com os deputados federais aqui na base, porque é aqui que eles sentem a pressão, né? Não é só lá em Brasília. Então, a gente precisa realmente investir, tá? E, infelizmente, isso custa dinheiro. E a gente tem, né? Graças a Deus, a gente tem uma reserva. É lógico que a gente não vai ser louco de sair gastando loucamente e gastar tudo que tem, porque aí a gente vai passar aperto mesmo, mas a gente tem que fazer algumas exceções e tem que gastar o que a gente tem em prol do movimento, em prol do filiado.
É isso. Obrigada. Beleza, obrigado. Obrigado, Rosário, pelo esclarecimento. Muito pertinente. Já tem um tempo que essa crise está acontecendo. Lá naquele evento que a gente foi, eles falaram um pouco sobre isso. Do evento do direito sindical. Eles falaram sobre essa questão da redução, né, dos movimentos sindicais. Ô, Sim. Isabel, você tinha levantado a mão, você quer falar alguma coisa? Foi sem querer. Não, então tá. Tá. Então vamos proceder com a aprovação. Se dessa aprovação a gente faz com a mãozinha também? Oi, não Acho, estou te ouvindo. Isso. é, Com a acho que mãozinha? vai, você resolve. Ou Então vamos fazer o seguinte: aqueles que consideram aprovado os pareceres, como não houve destaque, né, para nenhum parecer, e parece que estão compreendidas as questões que estavam apontadas ali, então vamos passar para o regime de votação, né, gente? Então, a partir antes desse disso, momento, Felipe, só um minuto. Antes disso, acho que o Marcelo está aí. Seria bom colocar o nome dele no chat lá, Marcelo, para a gente fazer. Não vai, não, né, Bárbara? Tá bom, pode ir, Felipe. então, em regime de votação agora, aqueles que acham que os pareceres estão aprovados podem se manter dessa forma que estão. Contrários, podem levantar a mãozinha. Alguma abstenção pode levantar a mãozinha agora. Então, aprovados por unanimidade da Assembleia Constituída os pareceres apresentados pelos conselhos fiscais. Então, não havendo outro ponto a tratar, nós consideramos encerrada a Assembleia Geral Ordinária.